Então bora ver a notícia do Corinthians nesse sabadão aí, manhã agitada no Parque São Jorge. O Corinthians aí enfrenta o Criciúma aí logo mais à noite pelo Campeonato Brasileiro, procurando aí entrar de vez nessa pré-Libertadores. Tem informações aí de contratações para 2025, hein? O Wendel, lateral esquerdo do Porto, Paul Laser do Benfica e João Schmidt do Santos. E será que eles podem ser jogador do Corinthians na próxima temporada? Então separei dois vídeos para vocês aqui, o primeiro do Esporte Total e logo na sequência um vídeo do Samir Carvalho detalhando essas possíveis negociações do Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E o Corinthians está fervendo na área política, mas tem boa notícia também. E o Corinthians terá como grande novidade na partida deste sábado contra o Criciúma, às 7h30 da noite, em Santa Catarina, o retorno da dupla titular de ataque. O Memphis Depay, que estava suspenso nos 3-1 sobre o Vasco, tem retorno garantido, assim como o Yuri Alberto, muito provavelmente uma contusão relativamente leve nas últimas 6 rodadas e vem vivendo um momento muito especial, bem melhor em relação às duas equipes com quem mais diretamente briga neste momento por vaga na Taça Libertadores da América. Por exemplo, nesses últimos 6 jogos, o Cruzeiro, que está à frente do Corinthians, é o 7º colocado, conquistou apenas 5 pontos. E o Bahia, que é o 8º colocado, conquistou apenas 2 pontos. Só lembrando que o Corinthians é o 9º colocado neste momento no Campeonato Brasileiro. Falando agora sobre o jogo da próxima terça-feira contra o Bahia, que será o penúltimo jogo do Timão neste Campeonato Brasileiro e que também pode valer muito em termos de busca de uma vaga na Taça Libertadores da América. Todos os ingressos foram reservados por sócios do fiel torcedor. Assim, o Corinthians, que jogou para mais de 40 mil pessoas nas últimas 17 partidas, vai completar o 18º jogo com a casa lotada em Itaquera. Por sinal, o Corinthians não teve nenhum jogo nesta temporada com menos de 30 mil torcedores. E agora uma última informação em relação à dívida do Corinthians. O Corinthians comunicou à Justiça que a dívida atual do clube atingiu 2 bilhões e 400 milhões de reais. São 100 milhões de reais a mais em relação ao mês de setembro, quando o Corinthians promoveu a tão famosa Tarde da Transparência, ou Dia da Transparência. Naquela ocasião, a dívida do Corinthians era de 2 bilhões e 300 milhões de reais, subiu mais de 100 milhões de reais. Só lembrando, que 700 milhões de reais deste montante são referentes à dívida de quitação do estádio de Itaquera. Mas pode ter certeza que essa dívida é muito maior, porque tem muita coisa ainda que está sendo julgada e discutida na Justiça. Vamos começar a falar, vou falar do mercado depois. A única informação que não é do mercado desse blend é essa, então vou começar por ela. A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para votar a saída do presidente Augusto Melo vai acontecer na próxima segunda-feira. Era para ter sido na última quinta-feira, foi adiada para segunda-feira, porque na segunda o clube vai estar fechado. A Polícia Militar achou mais seguro por conta, das ameaças, enfim, de protestos, conselheiros têm tido cartazes colados por aí, enfim, tanta coisa que a gente já sabe que está acontecendo, tá? Existe uma pressão muito forte, para que não tenha essa reunião. Ela foi marcada para segunda-feira, porque na quinta o clube estaria aberto, seria mais perigoso, e eles querem realmente a polícia ficar focada só em quem está do lado de fora. Só que surgiu uma informação, que aliás eu já havia adiantado para vocês, mais uma que o cafezinho sai na frente, que é a questão da festa dos funcionários que estava preocupando a cúpula de Augusto Melo. O Augusto Melo, na reunião com a Polícia Militar, enviou 3 representantes e alegou que queria pedir o adiamento mais uma vez da reunião, alegando que a festa dos funcionários poderia ser um risco aí, para a integridade física dos funcionários. O comandante lá não acatou, o pedido, diz que não faz muito sentido, a festa de funcionários não é com os familiares, são só as pessoas do clube, então não vai ter criança, não vai ter esposa, família, não é esse tipo de situação, enfim, não é a família toda, é só quem trabalha lá e vai acabar às 17 horas. Então a reunião está marcada, a primeira chamada para depois das 18, não teria problema, o presidente Romeu Thoma Júnior não vai adiar, só se o Augusto realmente entrar na justiça e conseguir o adiamento na justiça,
o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians está convicto que vai ter a reunião e não vai adiar por causa dessa festa, né, dos funcionários. Agora cabe ao Augusto ele tentar esse adiamento na justiça. Olha só, o Corinthians, meu amigo, o Corinthians, ele está de olho novamente no volante João Schmidt do Santos, tá? Jogador que já tem mais de 30 anos, atleta que passou a interessar o Corinthians já nessa temporada, é um jogador que chegou ao Santos lá porque o Carille, né, conhecia o futebol dele, enfim. O Corinthians quer contratar o João Schmidt, que tem contrato com o Santos até o final de 2025. Para liberar o jogador, o Corinthians estuda oferecer uma lista de jogadores para o Santos escolher, tá? A gente não sabe ainda quem que o Santos pode escolher ou se vai querer realmente fazer uma troca, né? Enfim, o Corinthians tem aí jogadores que não estão sendo utilizados. O Rony é um jogador que foi citado, que pode ser oferecido nessa troca, jogador que está emprestado, né, ao Atlético Goianiense. O Pedro Raul também é um jogador que pode ser oferecido, e aí os clubes, né, teriam que fazer a troca, enfim, por empréstimo, e claro, né, no caso do Corinthians, conseguir a liberação pagando com alguns jogadores, ou então fazendo a troca realmente por empréstimo. Então o Schmidt ficaria no Corinthians até o final do ano, claro, depois terminaria o contrato com o Santos, enfim, alguns jogadores do Corinthians indo para a Vila e o João Schmidt vindo para o Parque São Jorge, tá? Já houve um contato da diretoria do Corinthians com Marcelo Teixeira, avisando que há um interesse no João Schmidt, e também já foi avisado a diretoria do Santos, tá? Ela já foi avisada, né, se interessa algum jogador do elenco corintiano para fazer uma troca aí em relação à liberação do jogador. Caso nenhum jogador interesse ao Santos, né, que eu duvido muito, né, porque o Santos, né, vai passar por uma reformulação, o Corinthians, né, vai tentar a liberação pagando aí uma quantia. Vamos aguardar, mas João Schmidt interessa muito, tá? E o Corinthians descobriu na consulta que fez ao Santos que alguns clubes do futebol brasileiro têm interesse no João Schmidt, entre eles o Botafogo e mais outros clubes também, como o Grêmio, enfim. Então não vai ser fácil também para o Corinthians contratar o João Schmidt, mas o Timão tá no páreo. Deixa o like, se acha que é uma boa contratação, comenta aqui embaixo. Olha só, trazendo mais informações agora, lateral esquerdo Wendel, do Porto, né, jogador com passagens aí pela seleção brasileira, lateral esquerdo, interessa ao Corinthians. O Corinthians já fez contato, tá, com os representantes do jogador e ele está na mira do Corinthians para a próxima temporada. Eu fiz uma apuração junto com o Klaus, essa informação saiu no GE, tá, que o Corinthians negocia a contratação do Wendel, e só que esbarra em concorrência, tá? Outros clubes, né, eu vou falar o que eu apurei junto com o Klaus, mas outros clubes estão interessados no Wendel, entre eles o Grêmio, enfim, né, vários clubes do futebol brasileiro, Fluminense. A gente vai, com o passar aí do tempo, descobrir, né, quais são esses clubes que estão interessados no jogador, tá? O São Paulo também tem interesse, tá? São Paulo, que eu apurei, é São Paulo, Grêmio, Fluminense, tô vendo aqui se eu não esqueci de algum clube, tá? Na matéria do GE não tem os clubes, né? Essa é uma apuração que eu fiz com o Klaus. Esses são os clubes interessados, o Corinthians também, e tem um outro clube, e tem uma outra situação que a gente apurou, é que o Wendel, ele quer voltar ao futebol brasileiro no ano que vem para jogar a Copa do Mundo de 2026, tá? A intenção dele é aparecer, jogar para disputar a Copa, então por isso que ele vai querer voltar. Ele tem contrato até 30 de junho de 2025 com o Porto, então não é um negócio tão difícil de se realizar, já que no início do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Se você conseguir a liberação, ele já sai agora de graça, tá? E fica essa expectativa, né? Essa expectativa aí do Corinthians. Não há um leilão, mas o Corinthians conversa assim com os representantes do Wendel, outros clubes também. O Wendel que, né, foi revelado no Grêmio e teve uma boa passagem pelo Bayern Leverkusen, ficou lá por muitos anos, né? Foram 7 temporadas. Ele saiu do Grêmio em 2014, depois foi negociado com o Porto, tá? Jogador lateral de seleção brasileira, não é tão jovem, mas também não é velho, 31 anos, lateral esquerdo Wendel. Lembrando que a lateral esquerda, eu falei para vocês que seria uma das prioridades do Corinthians, assim como a zaga,
porque o Corinthians tem Matheus Bidu e Palácios, e o Hugo também, mas nenhum deles é super titular, tá? Vamos aguardar. Comenta aqui embaixo o que você acha de Wendel, ex-lateral do Grêmio, que está no Porto, para vestir a camisa do Coringão. Corinthians fez já uma consulta ao Benfica para contratar Roullicer, amigo Benjamin Roullicer, meia atacante, né, que tem 24 anos, que foi comprado pelo Benfica de Portugal, né, junto ao Estudiantes, tá? Antes de qualquer outra coisa que você for fazer, Estudiantes. 24 anos, atleta que o time de Portugal pagou 9 milhões de euros por ele, tá? Então a gente tem essa informação que foi feito um primeiro contato e o Corinthians descobriu que o Benfica não está interessado no empréstimo, tá? Pelo menos agora, né? É claro que o Roullicer pode continuar sem espaço, mas a intenção é até utilizar o jogador, e para vender o valor é de 15 milhões de euros. Por isso que eu falo que o Corinthians não pode dar mole na hora de vender jogador, porque os caras compraram por 9 e agora querem vender por 15. Eles alegam que já recusaram uma proposta da Major League Soccer dos Estados Unidos, futebol dos Estados Unidos, onde está lá Matias Rojas, né? Enfim, mas tá o Messi lá, né? Eles alegam que recusaram uma proposta já de 10 milhões de euros, tá? E o valor para começar a negociar é 15. Pode baixar, mas é 15. E aí, né, ficou um valor um pouquinho mais alto. Enfim, tudo bem que o Botafogo pagou pelo Luiz Henrique muito mais do que isso, mas é questão de analisar se vale a pena ou não. Mas o Benfica faz isso, né? Eu lembro que o Lucas Veríssimo também, eles pediram alto para negociar, mesmo o jogador, né, vindo de uma cirurgia de joelho. Enfim, lá eles não aliviam. Quem alivia é aqui, né? Aqui que se alivia tudo, mas lá não. Então o Corinthians já sabe, tá, que o Benfica não quer o empréstimo e quer vender por 15 milhões de euros. Agora eu quero a sua opinião. Paga! Assim, se tiver dinheiro, né? Vamos supor que tenha dinheiro. Pagou a arena, tá sobrando grana. Vale 15 milhões de euros? Ou não? Bora fiar então para mais notícias do Corinthians aí. O Corinthians, que sob a gestão de Augusto Melo, fechou um importante acordo com o zagueiro Balbuena, hein? O clube havia acumulado uma dívida com o jogador paraguaio em sua segunda passagem pelo Timão, o que gerou um transfer ban imposto pela FIFA aí. Na sexta-feira, dia 29, segundo informações de Pedro Ramiro, o Corinthians aí realizou o pagamento parcial no valor de 4 milhões e 900 mil reais referente ao acordo com Balbuena. Esse pagamento foi essencial para a resolução do caso. A diretoria agora aguarda a retirada do transfer ban, o que permitirá ao clube registrar novos atletas nas próximas janelas de transferência. Enquanto isso, o presidente Augusto Melo enfrenta outro desafio, o processo de impeachment. Nos últimos dias, o Conselho do Corinthians adiou a reunião que decidiria o futuro do mandatário, após a recomendação da Polícia Militar e pressão de conselheiros. A nova data foi marcada para segunda-feira, dia 2, no Parque São Jorge. Para que o impeachment seja aprovado, é necessária a maioria dos votos dos conselheiros aí. Apesar disso, há resistência entre os jogadores e outros setores do clube contra o impeachment de Augusto Melo, ele que vem tendo muito apoio dos atletas e de funcionários aí do clube. Agora, mudando de assunto, para o que acontece dentro das 4 linhas, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão viaja até o estádio Heriberto Wilson para enfrentar o Criciúma aí, atual 17º colocado. A partida acontece nesse sábado aí, dia 30, às 19h30, horário de Brasília aí. Se vencer e contar com uma combinação de resultados, o Corinthians pode alcançar a 7ª posição na tabela. Para isso, Ramon Dias deve escalar a seguinte provável formação do Corinthians aí, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Gal, Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque aí, voltando de contusão. Então fique ligado, fiel, aqui você acompanha tudo sobre o Timão aí, vídeos todos os dias. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu!